Stop. Salve, salve, amigo do futebol de mesa de todo o Brasil. Eu sou o Jefferson Carvalho e este aqui é o Volta ao Mundo em uma Semana, a revista eletrônica semanal sobre futebol de mesa de todo domingo aqui no canal Mundo Botonista. Bom, pessoal, hoje é domingo, dia 14 de junho. Eu vou começar o nosso Volta ao Mundo de hoje, como de costume, agradecendo o carinho da sua audiência, que abraça o projeto Mundo Botonista através das redes sociais, do Facebook, Twitter, Instagram. Você que ouve os nossos podcasts toda quarta-feira pelo Castbox ou pelo Spotify. Você também que curte e compartilha as colunas diárias dos nossos cronistas lá no portal mundobotonista.com.br. E, lógico, o meu agradecimento especial a você, que está aí mais um final de semana com a gente, acompanha as nossas produções para o YouTube, aqui no canal Mundo Botonista Oficial. Bom, a primeira atração que eu vou chamar hoje aqui é o nosso Doutor Regras, que parece que tem uma espécie de quiz, para desafiar os nossos conhecimentos. Porque vocês sabem, a regra é clara, só que não. Olá, Carlos Cláudio. Olá, Jefferson. Olá, amigos do Mundo Botonista. Trazemos hoje uma pergunta que foi uma sugestão do meu amigo e conterrâneo Vanderlei Muri, colega, companheiro de clube de futebol de mesa, o Vozão, o Ceará Sporting Club. A questão é a seguinte: em determinado momento de uma fase de jogo, alguém da mesa controladora de tempo avisa que já se passaram os 10 minutos regulamentares e o alarme não disparou. Quando então nota-se o cronômetro parado em exatos 9 minutos. O que fazer? É aquela situação. Alguém da mesa controladora estranhou que os 10 minutos já se passaram. Ele consultou o seu relógio pessoal e viu que realmente já tinha sido concluído o tempo e o alarme não disparou. Então vai se checar o cronômetro e percebe que ele está parado em 9 minutos. O que fazer? Opção A: a fase é anulada e recomeçada. Opção B: o cronômetro é religado para a conclusão do minuto final. E opção C: a fase é encerrada com validação de tudo que ocorreu nela. Então, vocês pensem um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Bom, você sabe, o objetivo aqui do programa Volta ao Mundo em uma Semana é levar você a um giro por aquilo que rolou de melhor no portal Mundo Botonista ao longo da semana e pela repercussão que esses conteúdos provocaram nos leitores das nossas colunas e na audiência das nossas outras atrações. Vamos então aos destaques dessa última semana com o quadro Botonautas. Ok, vamos dar início então ao nosso giro pela semana. Vamos acessar ao portal mundobotonista.com.br. Você sabe que as nossas colunas ficam arquivadas aqui na sua biblioteca, na biblioteca Colunas. Você pode ter acesso a todas elas, mas que eu chamo a atenção especial de vocês aqui para acessar um painel, o nosso blog, o blog do Mundo Botonista. Aqui ficam os destaques, você pode expandir aqui. E você tem todas as colunas publicadas anteriormente, você pode navegar por elas, ok? Nós vamos começar na segunda-feira, dia 8, nossa semana começa então na segunda-feira, dia 8, logo pela manhã, com a publicação da coluna Submundo do Chico Júnior. Essa semana intitulada O Churrasco do Século, novamente ele contando uma história daquelas impagáveis de bastidores do futebol de mesa, de campeonatos, eventos e viagens nossas. Nós temos aqui vários comentários. Vou escolher aqui Alexandre Castelli, vou ler o comentário do Alexandre
Castelli, grande Francisco Pasquim, Chico Júnior. Acho que ainda possuo umas fotos desse evento, entre elas a bola dentro da piscina. Aliás, o resultado de uma reunião com vários facínoras não poderia ter outro resultado. Comentário aqui do César Augusto Guimarães Vidal, muito bom. O futebol de mesa propicia muitas histórias inesquecíveis. Belo texto, Chico. Show de bola. Vamos então, na segunda-feira ainda, nós temos a áudio coluna do BED, né? O nosso cronista Carlos Renato Corte. Essa Curtinhas do BED número 16, ele conta uma daquelas suas histórias. O título é esse, uma daquelas histórias. O BED passou a deu um novo sentido às curtinhas do BED, tem contado algumas histórias realmente hilárias e vale a pena vocês conferirem quem ainda não fez isso. Na terça-feira, dia 9 de junho, nós tivemos uma publicação especial assinada pelo Vinícius, lá de São Paulo, o vice-presidente da Federação Paulista, né? Nosso querido Vinícius Ramalho. Ele felicita em nome do mundo botonista a nossa Federação Paulista pelos seus 37 anos de idade, com destaque que é o novo logo da Federação Paulista, novo logo publicitário, digamos assim, da Federação Paulista, e ele conta a história assim dos primórdios, inclusive histórias de antes mesmo da Federação Paulista ter este nome oficial, né? Histórias que geraram, os bastidores que geraram o que a gente conhece como a mais poderosa federação do país nesse momento. Vamos ler aqui alguns comentários deixados aqui pelos nossos leitores. O Marco D'Amore: parabéns a todos os abnegados dirigentes da Federação Paulista, o Fará, o Vini, o Tom, o Tele, o Cléo Júnior, Elvio, Perrotti, figuras humanas sensacionais que amam muito o nosso fute-mesa e se esforçam para que o esporte seja praticado no mais alto nível. Muito obrigado. Também o Júnior Souza, sensacional, parabéns pela coluna. Saber um pouco mais da história da federação. Os Betas San Martín, parabéns para essa grande federação e que tem uma linda história. Viva o futebol de mesa. Também o Carlos Odeto, parabéns pelas palavras, belíssimo texto. História bonita, meio texto curto, uma crônica bem interessante, sucesso para todos. Legal, também o Geraldo Ruchinol, parabéns à federação, que junto às outras comanda o nosso querido futebol de mesa. Pessoal, muito bacana mesmo, eu recomendo a leitura dessa matéria do Vinícius Ramalho. Bom, ainda na terça-feira nós tivemos a coluna do Marcelo Ramalhete Lages, né, a coluna Botões da Leimar. O texto dele falando sobre as entidades do futebol de mesa mundial é bem interessante para quem não conhece, né, as entidades que gerem o funcionamento do futebol de mesa fora do país. Super interessante, vou ler aqui pelo menos um comentário. O Geraldo Rochinol, muito esclarecedor para mim, já que às vezes a gente não se inteira desses detalhes, né? O Alexandre Bem, matéria importante para abrir os olhos de como é importante difundir mundo afora o nosso esporte. Consultem no Google ISTF, a estrutura é de um esporte profissional. Parabéns, Marcelo Lages, pelas suas publicações iluministas. Show de bola, nós chegamos à quarta-feira. Na quarta-feira, vocês sabem, é dia do nosso podcast, que é comandado pelo nosso Marcelo Loiácono, lá de Praia Grande. O podcast dessa semana foi uma entrevista com Paulo Rogério Pinto, um dos artesãos mais conhecidos e talentosos de todo o futebol de mesa, né, lá da PRP Botões. Para ler os comentários sobre a entrevista é necessário a gente logar aqui ao Castbox. Eu não vou fazer isso agora, os amigos podem fazer e podem também deixar os seus comentários lá. Na quinta-feira, dia 11 de junho, nós chegamos à coluna Profissional Sim ou Não, escrita pelo Quinho Zucato, lá na sua coluna Um Toquinho Mais. Para os comentários aqui de muitas pessoas, né? Eu vou ler aqui o comentário do Cláudio Mastrangelo. Caro Quinho, muito bem escrito, mas eu não concordo. Realmente, para alguns botonistas, o jogo de botão pode até ser visto como, né, uma segunda profissão, seja como artesão, seja como atleta, vinculado com algum pagamento, né? Para alguns, até pode parecer que o que é ser profissional e que é ser profissional é capaz de valorizar o nosso jogo, mas não é. Acontece que a grande maioria não é profissional, não se trata mesmo de um ofício. Em realidade, esse mundo todo funciona movido por amor, né, que nos faz sonhar muitas vezes pensando no campeonato de amanhã.
sem que isso nos diminua. Somos mesmo amadores, amantes a toda hora desse jogo maravilhoso, interessante, o depoimento aqui do Cláudio Mastrangelo apresentando um contraponto, mas não exatamente contra o que disse o Quinho, porque realmente nós todos somos amadores, mas há muita gente que trata e vive o futebol de mesa de maneira profissional. O Júnior Souza também deixou aqui um comentário. Show! Eu sou profissional do futebol de mesa. Falo com muito orgulho, as pessoas ficam até surpresas, mas somos profissionais sim. Se treinamos, nos dedicamos a um esporte para competir, somos sim profissionais. Parabéns, Quinho, por essa matéria. Ok, eu recomendo a todos a leitura dessa coluna. Profissional sim ou não, destaca a belíssima fotografia de Alex Martins. Na sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, nós tivemos a coluna Tempo do Carlos Cláudio Castro, a coluna Doutor Regras, vocês sabem, outra fotografia muito bonita aqui do Alex Martins. E o Carlos Cláudio nos fala sobre a questão do tempo em situações excessivas, né? Em que o tempo acaba, mas o jogo ainda não, né? Então existem algumas situações em que isso acontece no futebol de mesa. Vamos ver aqui alguns dos comentários. Eu posso selecionar aqui o Renato Salvador. Show de bola, mais uma vez Carlos Cláudio dando uma aula sobre regras da modalidade 12 toques. O Patrick Ber também elogiando, o Júnior Souza também. Muito boas circunstâncias do jogo. Alguns dos botonistas, algumas das dúvidas dos botonistas, essa coluna tem muita importância. Parabéns ao Carlos Cláudio. Geraldo também deixou aqui o seu comentário. Parabéns ao Carlos por seus comentários pertinentes e que nos trazem mais conhecimentos. E aqui, para finalizar, o Aquiles Custódio deixou um comentário. Essa questão de tempo regulamentar está sendo ferida, né, se levarmos em conta que muitos atletas têm passado até de 20 segundos para chutar em gol, o que faz com que teoricamente não seja mais possível o aproveitamento útil desse tempo, né, dos 10 minutos para execução de 5 chutes, por exemplo, por tempo de jogo. Salientando, levando em conta o respeito aos tempos específicos entre jogadas estipuladas pela regra. Ok, deu bastante o que falar essa coluna de sexta-feira do Carlos Cláudio. Nós temos aqui, então, finalmente no sábado, ontem, né, dia 13 de junho, acessando ao Mundo Botonista Oficial, nosso canal no YouTube, nós temos aqui a Academia do Botão, uma nova aula da Academia do Botão, conduzida lá brilhantemente pelo nosso campeão brasileiro, Victor Herriman. A aula dessa semana, falava sobre os atributos técnicos de um time de futebol de botão, como pode ser personalizado um botão, né, em que medidas, enfim, que aspectos técnicos de um botão podem ser personalizados de acordo com a preferência de um botonista. Vamos ver aqui se a gente vê alguns dos comentários. Nós temos bastante comentários. Cláudio Coelho, muito boas as explicações do nosso catedrático Vitão. Mais uma menção especial a quem cuidou da arte, né, que ficou excelente. Ele perguntando que música é essa, que é a música da abertura do quadro, né? Respondendo a pergunta do Cláudio Coelho, é uma música do The Fratellis. Eu acho que aparece aqui nos créditos. Deixa eu abrir aqui. Se nós temos isto, nós temos aqui o nome da música, Chelsea Dagger, né? Que é da UMG, ok? E pertence à banda The Fratellis, ok? Mas continuando a leitura aqui dos comentários deixados, nós temos aqui o Júnior Rocha. Boa aula, acho bem complicado medir a cava mesmo com um paquímetro. É verdade, é uma das medidas mais difíceis de se tomar de um botão, né? Desses atributos técnicos. Geraldo Souza, sempre trazendo informações que ajudam muito na escolha do time. Marcelo Paiva, excelente, Vitor, obrigado. Aqui é o Marcelinho da Portuguesa Santista. O Adolfo Paulino, Vitor, meus parabéns novamente. A Academia do Botão encerra alguns mitos e controvérsias sobre os aspectos dos botões, sobre a sua geometria, facilita muito na hora de encomendar os novos craques e de comprar um time usado. Tudo muito didático, muito legal. Marcos Paula, belo trabalho de ilustração, ficou muito claro.
O João Paulo, nosso querido Papa, também deixando comentário. Muito bom, Vitão, parabéns. O Hilton, gostei muito desse vídeo. A exemplo dos anteriores, tem servido muito para mim, que sou iniciante no botonismo. Como sugestão, pode-se fazer a partir da coletânea de vídeos já publicados, né, dos vindouros, um manual escrito do futebol de botão, regra 12 toques. Obrigado pela disponibilidade em divulgar o seu conhecimento, é verdade. Parabéns ao Vitor, né, pela humildade em ensinar aqueles que estão começando, ele que já é um super campeão, um atleta consagrado. Aqui temos comentários do Ivo Castro Júnior. Que beleza, mais um conteúdo muito oportuno, especialmente por uniformizar a terminologia do esporte, né? Além disso, dar algumas dicas de medidas, estas, aliás, que muitos guardam, né? As 7 chaves. Parabéns, Vitor e Jefferson e toda a produção do Mundo Botonista. O João Augusto, alguém sabe o nome da música de abertura? Já respondi aqui, João. É do The Fratellis, chama Chelsea Dagger, tá? Tem os créditos ali em cima. O Lênio também, o Juliano Santos também, o Alex Martins e o Marcelo Loiacono, pessoal. E nós finalizamos a nossa semana hoje, né, 14 de junho, domingo pela manhã, com a coluna do Márcio Bariviera, Dia dos Namorados. A coluna do Márcio Bariviera, vocês já sabem, se chama Botão Raiz. Vamos ver se já temos aqui comentários. Sim, o César Augusto Guimarães Vidal, espetacular, as 1001 facetas do futebol de botão. Parabéns por mais essa bela crônica. Veja que o Márcio já teve a delicadeza de responder aos comentários dos leitores. O Renato Salvador, que história legal, e logo com o futebol de botão dando uma ajudinha. Parabéns. A história é maravilhosa, os textos realmente do Márcio Bariviera são espetaculares, eu recomendo a todos, queridos. Deixa eu ver se temos mais algum comentário aqui. Vamos ler aqui, o Geraldo Rochinol elogiando, o Marcelo Loiacono também, o Carlos Castro também. Geraldo, que espetáculo, simplesmente fantástico. O Carlos Cláudio, muito bom, Márcio, isso vai dar um livro, uma coleção de crônicas deliciosas. Encerramos então aqui o nosso giro pela semana. Semana de segunda, dia 8 de junho, a domingo, 14 de junho. Você pode interagir com as colunas ao longo da semana, deixar os seus comentários, pedidos, sugestões diretamente lá no painel, né, que é o blog do Mundo Botonista. Nossos cronistas respondem pessoalmente todos os comentários e ele ainda pode ser lido aqui no Volta ao Mundo em uma semana no domingo. Aliás, por falar nos nossos cronistas, eu vou iniciar aqui a partir de hoje uma espécie de rodízio no Volta ao Mundo em uma semana. Né? Vou falar com cada um desses escritores fantásticos, responsáveis por entreter todas as manhãs lá, nos entreter, né, todas as manhãs lá no portal Mundo Botonista. Por exemplo, todo domingo tem crônica inédita no portal, né, com o cronista Márcio Bariviera, né, esse gaúcho de rodeio bonito que está fazendo o maior sucesso com a coluna Botão Raiz. Hoje, logo cedo, teve coluna dele falando sobre o Dia dos Namorados. E convidei então o Márcio para estar aqui com a gente hoje, ok? Para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais dele. Márcio, conta pra gente como que começa essa sua relação com o futebol de botão, que a gente percebe que pelas colunas que vem desde pequenininho, né? A propósito, queria saber se a sua inspiração para escrever essas suas histórias, crônicas, contos, são sempre fatos reais vividos por você ou por amigos, enfim. E esse seu gosto por escrever, de onde vem isso daí, né? Eu sei que você escreve colunas para outros veículos também. Enfim, conta de tudo um pouco pra gente, Márcio. Seja muito bem-vindo ao portal e ao canal Mundo Botonista. Bom dia, Jefferson. Bom dia, amigos do Mundo Botonista. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez, falando com os amigos a respeito de futebol de botão, falando também sobre literatura, que é esse mix de conteúdo que a gente apresenta todos os domingos. Então, como você citou, eu sou natural de Rodeio Bonito e moro há 11 anos em Frederico Westphalen, ambas cidades vizinhas, cidades norte do Rio Grande do Sul. Jefferson, a minha relação com o futebol de botão, eu acredito que deva ter sido a mesma de quase todo botonista, que foi aquele filho que ganhou do pai ou da mãe 2 times de botão, de 2 o filho acabou curtindo, viraram 4, viraram 8, viraram 16, a coleção foi cada vez aumentando mais, foi cada vez mais a aventura do futebol de botão se fortalecendo e a gente está aí até hoje, né? Junto com, graças a Deus, um monte de gente, para não deixar essa chama apagar. Até tem uma história que eu contei na minha primeira crônica aqui, a respeito do 15 de Jaú. Eu sou simpatizante do 15 de Jaú, veja bem.
uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul curtir o 15 de Jaú, mas como assim? Tem relação com futebol de botão. Meu pai, num final de tarde, certo final de tarde, me trouxe um time verde e amarelo, achando que era a seleção brasileira, e quando chega em casa me apresenta o 15 de Jaú acrílico. Quem não teve um 15 de Jaú acrílico, hein? E a prova que eu tenho para vocês da minha simpatia está aqui, ó. Até eu trouxe para mostrar para vocês. Camisa desse ano do 15 de Jaú. Graças ao futebol de botão, a gente tem essa simpatia pelo galo da comarca lá de Jaú. O meu gosto por escrever, Jefferson, que foi tua outra pergunta, que também aí tem a relação com meu pai, ela vem desde pequeno. O meu pai comprou para minha irmã mais velha uma máquina de escrever, para ela fazer um curso de datilografia, o bom e velho curso de datilografia. Mas quem se apaixonou pela máquina acabou sendo eu. E o meu pai assinava o jornal aqui do nosso estado, e eu pegava aquela máquina, pegava um papel e digitava, veja bem, digitava, né? Datilografava a coluna dos determinados colunistas que tinha ali. Eu copiava eles, fazia um plágio do bem. E aquele amor foi crescendo e a gente está até hoje brincando com as letras também. Eu escrevo já há 15 anos para o jornal O Alto Uruguai, aqui de Frederico Westphalen, que é considerado um dos jornais de maior credibilidade do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E que bom, faz parte dessa equipe também. E claro, aqui a gente direciona o futebol para o futebol de botão, né? Enquanto que lá a gente fala realmente nas crônicas futebol em si, verdadeiramente. Então, essa é a minha linha de narrativa que eu escrevo lá, e a minha linha de narrativa aqui, logicamente, ela acaba sendo direcionada ao futebol de botão. Márcio, ao que você atribui o sucesso que os seus textos têm feito junto ao nosso público, né? Você que nunca praticou futebol de mesa entre os federados, né? Parece se manter fiel aí a esse espectro mais amador do futebol de botão. Pode-se dizer que isso te ajuda a cultivar e a manter acesa essa chama de um futebol de mesa, de um futebol mesmo mais romântico também, mais pueril, mais raiz, como sugere o nome da sua coluna? Aliás, você pensa em se federar, né, futuramente e atuar também competitivamente entre os federados? Jefferson, bem honesto, eu nunca tive a oportunidade de me dedicar mais profissionalmente ao futebol de mesa, né? Vamos dizer assim aí, mudar um pouquinho o palavreado. Então, meio que no automático, eu acabei me dedicando ao lazer, que foi o que me restou, né? Acaba ficando apenas isso como opção. Sendo jogando sozinho, sendo jogando com amigos na época, até hoje a gente joga também, joga em menos quantidade de tempo, mas acaba também dando uma brincada, eventualmente com os amigos, e muitas vezes em casa sozinho para fazer aquele teu lazer também, né? E daí que vieram as inspirações para as crônicas, né? Porque o que acontece? Cada jogo, cada encontro com um amigo tem uma história para contar, tem uma situação nova para citar. E automaticamente, como a gente tem essa facilidade de absorver uma coisa junto à outra, acaba surgindo os textos aí que o pessoal vem acompanhando no nosso portal, está muito bacana. E acredito eu que ainda tenha muita história para contar. E sobre a tua pergunta quanto a jogar futebol de mesa profissionalmente, se eu ainda tenho essa intenção, eu te diria que eu tenho muita vontade, muita mesmo. Sem dúvida. Hoje, claro que o tempo nos agarra, né, nos prende a outras situações, mas eu sempre fui uma pessoa bastante otimista. Eu vejo que nunca é tarde para a gente conseguir as coisas que a gente quer. Então, talvez, se houver essa oportunidade, eu vou te dizer que eu vou ser uma espécie de Tafarel. Eu vou agarrar com as duas mãos e não vou deixar a bola escapar. De repente, aí uma hora a gente aparece num campeonato que vocês cobrem de forma espetaculares, até parabenizar vocês por isso. Acompanhei vários YouTube aí que vocês fizeram cobertura, estava sensacional, até parabenizar mesmo. E daqui a pouco o Márcio aparece aí para dar umas palhetadas amadoras no meio de gente grande aí. Até abrindo um parênteses, eu citei no domingo passado sobre meu filho Davi Gabriel, né? Eu quero muito que ele siga os passos do pai, que possa jogar botão, talvez faça essa parte mais evolutiva que eu não tive, tomara, Deus queira,
Óbvio que o primeiro passo é tentar fazer ele jogar no Barcelona ou no Real Madrid, né? Mas se não der, a gente vai pro futebol de botão mesmo. Márcio, eu queria te agradecer, querido. Tenho certeza que foi assim, uma alegria, uma satisfação para todos que não conheciam ainda, saber um pouquinho mais de você, né, do homem por trás das palavras, ali nas manhãs de domingo no portal mundobotonista.com.br. Márcio, um grande abraço, um ótimo domingo para você, querido. Olha, Jefferson, se alguém aqui tem que agradecer sou eu. Eu fico muito feliz aí por notar que está sendo muito bacana esse feedback que a gente vem recebendo, que as pessoas realmente vêm me surpreendendo muito esse retorno. Ao meu ver, eu estou fazendo uma coisa muito simples, de coração, mas muito simples, e as pessoas vêm dando um retorno muito bacana, vêm interagindo de forma sensacional. Isso nos deixa muito felizes e, como eu falei antes, né, cada vez com mais força para continuar e não deixar essa chama apagar, né? Então, eu fico muito feliz em fazer parte desse time qualificadíssimo do Mundo Botonista. Só tem fera aqui. Mandar um abraço para todos os colegas, então. E parabenizar você, principalmente, Jefferson, que dá uma vida, e cada vez uma vida mais saudável ao futebol de mesa, com esse portal, com esses conteúdos sensacionais que, sem dúvida alguma, fortalecem a cada dia a nossa modalidade, o nosso esporte. Posso ter certeza você que é um trabalho diferenciado, seja a gente falar aqui futebol de mesa, futebol de botão, acho que agrega todos os apaixonados, né? E eu te digo que o futebol de botão, ou de mesa, como falei, precisa de mais Jeffersons, né? Mais pessoas como você também, por esse trabalho fantástico que você fortalece a cada dia. E o Márcio está aqui, né? Precisando, estamos sempre à disposição, é só dar um grito, só chamar. E, de modo geral, agradecer, pode contar sempre comigo e um grande abraço a todos, um ótimo domingo e uma feliz e abençoada semana para todo mundo. Até a próxima, beleza? Até mais! Bom, pessoal, é hora de falarmos com os nossos correspondentes espalhados pelos principais estados em que se pratica o futebol de mesa nesse país. Vamos passear pelos 4 cantos do mundo? Eu vou começar lá pelo Nordeste, pelo nosso querido Alexandre Raposo. Alexandre, atualize-nos sobre a situação do futebol de mesa aí na região Norte e Nordeste, né, do nosso país. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Brasil. Bom dia, correspondentes do programa Mundo Botonista. Sou Alexandre Raposo, diretamente de Recife, Pernambuco. Então, amigos, vamos aos destaques da semana. Pernambuco. Jogadores em Caruaru estão voltando aos treinos, mas não em clubes, e sim em seus CTs, mas obedecendo uma regra deles, ou seja, 4 jogadores por sala, certo? Então, mantendo a distância e usando máscara, álcool em gel, com todo mundo. Em Recife também está acontecendo a mesma coisa. Quando não são 4, são 2 atletas em locais privados. Eu tenho noticiado aqui semanalmente as lives, mas tem uma live que está fazendo sucesso nas quintas-feiras à noite. É a live do Papa João Paulo, mas não de Roma, e sim de Limoeiro, interior de Pernambuco. É isso aí, galera. João Paulo está entrevistando personalidades da modalidade e está fazendo chamando muita atenção de todos os botonistas, e é uma programação certa para quinta-feira à noite. O Santa Cruz Futebol Clube está iniciando melhoria no seu departamento de futebol de mesa, recondicionando suas mesas, tá? E fazendo aí uma de forma experimental, incluindo as regras subútil e chapas. E todas as regras estarão vinculadas diretamente ao departamento de futebol de mesa. Bom, no Ceará, os atletas ainda estão treinando em seus CTs e seguindo os protocolos de segurança rigorosamente. Continuam com suas lives. Na última live com o Manuel Moura, o campeoníssimo, né, tiveram mais de 500 visualizações. Já o canal Futmesse no YouTube está crescendo a cada dia. Alagoas, lá está um pouquinho diferente. Continuam tudo parado, com os 3 oficiais ainda sem data para voltar, mas os atletas estão treinando em seus CTs. Amazonas, semana passada noticiei que o presidente da federação, o Wellington Almeida, estaria com uma reunião junto à Secretaria de Esportes com o secretário Beto Folhadella. Pois bem, foi bem sucedida essa reunião, tá? Foram acordados aí os protocolos,
mudanças na sala de treinamento. A sala tem 12 mesas, será reduzida a 6, para evitar o confronto, para evitar a aglomeração dos jogadores. O projeto de retorno ainda vai ter uma análise do governador Wilson Lima, já que foi acordado, seguiu os protocolos de segurança e a não realização de torneios de equipe, para evitar aglomeração. Eu creio que, diante disso aí, o retorno do futebol de mesa amazonense está bem próximo. Obrigado, Alexandre. Tá muito legal esse giro, né, que você tem feito pelos vários estados aí. Olha, se as coisas nas mesas andam paradas lá pelo Norte e Nordeste nesse período de pandemia, o mesmo não pode se dizer das redes sociais, hein? São diversas as iniciativas, algumas pessoais, outras por parte das ligas mesmo, das federações, enfim. Tem lives, produções por YouTube, conteúdos variados realmente. Vale a pena conferir esse cenário citado pelo nosso querido Pentinho. Bom, eu vou chamar agora o nosso Alex Martins, de Apostos. Alex, que semana passada, né, foi conversar com o ex-campeão brasileiro Ricardo Aço. E essa semana, meu amigo, com quem que você vai conversar, né? Traga lá o seu destaque do futebol de mesa paranaense. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Jefferson, Alexandre, Igor, Vinícius, amigos do Mundo Botonista. Bom dia! Bem, aproveitando ainda esse tempo de paralisação, eu fui conversar com o nosso amigo Rony Suzuki, o famoso Rony Camisa 7. Fui saber dele como anda a fabricação dos times. Para quem não sabe, o Rony, além de um grande jogador, é também um grande artesão do nosso esporte. Essa pandemia também afetou seu trabalho, porque ele ficou sem cola por conta da paralisação da fábrica, e isso acabou acumulando alguns pedidos. Eu fui saber se havia alguma novidade, se tinha alguém inovando e tal, mas nada. Os times mais pedidos ainda são os argolas, né? Mantém uma altura de 3,9 a 4,4 e o grau de 20 a 23. O pessoal não está querendo inventar moda, não. Como dizem, time que está ganhando não se mexe. E se alguém for fazer pedido por esses dias, é bom ter um pouquinho de paciência. A entrega gira em torno de 60 dias, mas o Rony está correndo contra o tempo para diminuir esse prazo e voltar a ser o que era antes, de 30 a 45 dias. Bom, vou ficando por aqui. Por hoje é só e eu passo a bola para você, Jefferson. Obrigado, Alex. Inovando nas pautas realmente, né, do nosso quadro aqui, não deixando a peteca cair nesse período de isolamento social. Hora e vez aqui nesse domingo de sabermos das coisas do futebol de mesa do estado do Rio de Janeiro com o nosso correspondente Igor Quintais. Olá, Igor, traga lá o seu destaque, querido. Olá, Jefferson, correspondentes e amigos ligados aqui no canal Mundo Botonista. A bolinha continua parada aqui no Rio de Janeiro e sem a menor previsão de voltar. Algumas modalidades, entre elas a disco, que é uma regra tradicional aqui no Rio de Janeiro, e também as modalidades internacionais sector ball e subútil, além da pastilha, já decidiram que esse ano não haverá mais nenhum tipo de competição, nem no âmbito estadual, nem no âmbito nacional. A 12 Toques pode ter o mesmo caminho. Durante essa semana, os representantes de clube conversaram virtualmente e a definição é de que temos que aguardar até julho e agosto para ter uma ideia de como vai prosseguir a pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque apesar das medidas de afrouxamento do isolamento social, tanto do governo do estado como da prefeitura, o número de mortes, de infectados aqui no Rio de Janeiro é muito alto e é uma grande preocupação com a saúde dos atletas, de todos os envolvidos na questão do jogo e seus familiares também. Então, não há previsão de volta, os clubes estudam inclusive a possibilidade de que não haja mais competição esse ano e, se for possível, mais à frente, que exista algum tipo de competição que não sejam as tradicionais oficiais. Isso tudo ainda vai ser melhor discutido, mas a decisão de momento não há previsão de volta. Em julho e agosto vamos analisar a questão da evolução da pandemia no Rio de Janeiro e aí sim tomar uma decisão sobre as futuras competições da 12 Toques aqui no Rio de Janeiro. São essas informações, infelizmente não são as melhores possíveis, mas pode ser que esse ano não haja nenhum tipo de competição no Rio de Janeiro na 12 Toques.
Vamos aguardar aí e torcer para que a pandemia passe logo esse pico, que as coisas possam se normalizar e a vida voltar ao normal e a gente possa jogar de forma segura também. Falou, Jefferson? Falou, Igor. Pessoal do Rio, então, bastante cauteloso quanto a esse possível retorno no segundo semestre, né? Bom, pessoal, vamos encerrar esse nosso giro pelos 4 cantos do mundo, como de costume lá por São Paulo. Eu vou falar com o nosso correspondente Vinícius Ramalho. Uma semana importante aí para o futebol de mesa paulista, né, Vinícius? Fala aí, Jefferson e amigos que acompanham o quadro Pelos 4 Cantos do Mundo aqui no Mundo Botonista. Eu sou o Vinícius Ramalho e volto mais uma vez para falar das coisas aqui de São Paulo. Lembrando que, como a gente já vem falando nas últimas semanas, tudo parado, mas essa semana foi divulgado o ranking do mês 6, um ranking que está congelado aqui em São Paulo. São considerados os pontos dos últimos 12 meses, mas diante da parada por conta da pandemia do coronavírus, tudo paralisado. O Thiago do Círculo Militar é o líder no ranking adulto, o Léo do Tamo Junto é o líder do ranking do Sub-18 e no Master o Teruel do Corinthians está no topo. Então, essa semana teve uma data muito importante, né? A Federação Paulista, que foi fundada em 1962, mas que na última semana completou 37 anos da regularização, né? Naquele dia que o pessoal sentou, todos os clubes ali, para levar, registrar em cartório. No dia 9 de junho de 1983 foi essa data, uma data muito especial. O Fará até mandou nos grupos aí dos representantes a ata daquela reunião. Foi uma data muito legal. O Miquelin aproveitou para presentear todo mundo com tabelas desde a década de 80 até os dias atuais, tabelas dos campeonatos por equipes. Então, uma semana muito legal, apesar de a gente não estar indo para as mesas, né? E aproveitando a data, a federação reestilizou o seu logo, aquele logo antigo de 1962, ele continua valendo, mas agora com um logo um pouco mais moderno, escrito ali Federação Paulista de Futebol de Mesa. Para quem não é do meio vai bater o olho, vai saber que é, e contemplando todas as regras que são jogadas aqui no estado de São Paulo. É isso por essa semana, uma semana que até que foi agitada aqui em São Paulo, dentro do possível. Eu devolvo para você aí, Jefferson, um abraço. Um abraço para você também, Vinícius. Um parabéns especial do Mundo Botonista à Federação Paulista pelo seu aniversário de 37 anos. Vida longa e a mãe de todas as federações. E assim nós encerramos, né, mais uma viagem pelos 4 cantos do mundo, agradecendo aos nossos correspondentes, o Vinícius Ramalho lá de São Paulo, o Alex Martins de Londrina, Alexandre Raposo de Recife e ao Igor Quintais lá do Rio de Janeiro. Até o próximo domingo, rapazes! Pessoal, um abraço e até o próximo domingo. Até o próximo programa. Um abraço. Um abraço a todos, até a próxima semana, nos vemos no próximo domingo. Até mais, galera, e até o próximo domingo. Um abraço para os amigos do Mundo Botonista. Vamos à resposta do quiz do Dr. Regras no quadro A Regra é Clara, só que não. Bem, amigos, estamos de volta. Quem acompanha a nossa coluna, que eu falo de todos nós mesmo, quem acompanha a coluna Dr. Regras não vai ter ou não teve nenhuma dificuldade para acertar o questionamento, né? Houve uma falha no sistema de marcação do tempo e quando percebeu-se, notou-se que o cronômetro estava parado em 9 minutos. O que fazer então? A resposta certa é a opção C. A fase encerrada com validação de tudo que ocorreu nela. Isso está explicitado no artigo 19 do texto da nossa modalidade, a versão de março de 2020. Gente, um grande domingo a todos. Uma ótima semana. E a gente volta semana que vem. Lembrando sempre que a regra é clara. Só que não.
Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um Volta ao Mundo em uma semana. Eu aproveito aqui para reforçar aquela nossa mensagem, né? Vista a camisa do futebol de mesa, vista-se do seu orgulho de ser botonista, né? Não se omita, afinal de contas a responsabilidade de difundir e de fortalecer o nosso esporte é de todos nós. Você que gosta dos conteúdos do nosso canal, como por exemplo aqui essa partida sensacional, né? Na categoria Master, né? Entre o Manuel Moura, atleta do Ceará, e o Rodolfo, atual campeão da Copa do Brasil lá em Nova Friburgo. Esse jogo foi em Nova Friburgo na Copa do Brasil, né? Você que gosta também de assistir as coisas do futebol de mesa na internet, deixa aí o seu like nesse vídeo, compartilhe o link dele para os seus amigos, parentes, chefe, funcionário, enfim, papagaio, nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Enfim, assuma o seu amor pelo futebol de mesa. E você que nos acompanhou até aqui, né? Eu me despeço de você nesse domingo, nesse penúltimo episódio da primeira temporada do Volta ao Mundo em uma semana, com um agradecimento especial aos incríveis amigos que me acompanharam nesses 3 primeiros meses de programa e sem os quais nada disso teria sido possível. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui ao Chico Júnior de São Paulo, ao Renato Corte, o nosso bad lá do Rio, Marcelo Lages, que nos escreve sempre lá de Lisboa, em Portugal, Marcelo Loiacono, responsável pelo nosso podcast lá de Praia Grande, o Quinho Zucato, lá de Socorro, estado de São Paulo, Carlos Cláudio de Fortaleza, meu Deus, não posso esquecer de ninguém, Vitor Henneman, né, aqui de Bela Vista do Paraíso, Márcio Barivieira, lá de Frederico Westphalen, o Alex Martins de Londrina, o Alexandre Raposo de Recife, o Igor Quintais do Rio de Janeiro, ao Vinícius Ramalho lá de São Paulo, sempre com ótimas ideias, e o Oswaldo Quartim Barbosa lá de São Paulo. Com essa lista de pessoas extraordinárias, às quais eu tenho a honra de chamar de amigos, eu deixo vocês com a trilha de hoje, With a Little Help from My Friends. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo com o último Volta ao Mundo em uma semana da temporada. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't even say it no more. Gonna get down and I'm afraid. I'm gonna try. Keep on getting high. Do you need anybody? I need someone.
it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my